Olá, pessoal. Boa noite para todos vocês. Muito bom estarmos de volta depois de alguns meses aí de férias. Espero que estejam todos bem. E também quero estender aqui um abraço aos amigos que estão acompanhando essa gravação do nosso grupo Upstreamers. São os peixinhos que querem voltar para casa, querem voltar para o lar, né? Aquele fenômeno da volta para casa. Esse é o nome do nosso grupo aqui. E nós temos estudado já ao longo de vários meses este guia de estudos, o Resgate da Verdade. A proposta é bem essa mesmo, né? Mostrar que a verdade absoluta existe, que ela pode ser conhecida, ela pode e deve ser estudada, e uma vez que ela seja entendida, encontrada, ela liberta. É João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E esse manual aqui está disponível gratuitamente em forma de PDF. Basta você ir ao Google e digitar o Resgate da Verdade, PDF, e você pode ali na página oficial da Igreja Adventista da América do Sul, você pode então baixar esse conteúdo aqui gratuitamente, usar em pequenos grupos, como estamos fazendo aqui, usar em estudos bíblicos com universitários, com pessoas que são um pouco mais exigentes, né, quando se trata de aprender, de ter conhecimento. Nós estamos chegando já ao fim da nossa série de estudos deste manual. Hoje vamos estudar o tema número 25. O título está aqui, o maior de todos os sócios. E semana que vem, então, estudaremos o último tema dessa sequência aqui, que é o tema 26, sobre o compromisso com a verdade. Porque não adianta você conhecer a verdade bíblica, os princípios bíblicos, e não colocar isso em prática, né? E não se comprometer com isso. Quero aproveitar também, mais uma vez, para convidar as pessoas que estão nos acompanhando aqui para assistirem aos domingos, durante os próximos 7 domingos. Eu estou apresentando ali no NASP Campus São Paulo uma série sobre o Apocalipse, as profecias do Apocalipse. Então você é meu convidado, é só no domingo à noite, às 20 horas, entrar no canal Igreja UNASP SP, e ali estará sendo exibida essa programação, tá bom? Vamos então à apresentação de hoje, ao preze de hoje. Eu sempre preparo aqui um material visual para ajudar na compreensão, né? Na exposição. E aqui está, o melhor de todos os sócios. Que história é essa? O que tem a ver isso com a Bíblia, né? Veja, eu não sei se alguns de vocês aqui, ou pelo menos do grupo nosso maior, que tem mais de 20 pessoas, estuda administração, mas enfim, a palavra administração é a junção de dois vocábulos latinos, ad, cujo significado é para, e ministrare, um verbo relacionado com o substantivo latino servo, ou minister, e menos, minus. Em si, a administração carrega a ideia de serviço e humildade. E esse também é o conceito hebraico, então, de administração, de administrar. Quando Deus encarrega Adão e Eva, lá no começo, né, na origem da vida deste mundo, de cuidar do jardim, cuidar da terra, dos animais, das plantas, ele estava concedendo aos nossos primeiros pais essa função de administração. Alguns chamam isso de mordomia, né? Mordomia cristã, enfim. A administração, então, tem esse sentido aí. Interessante que quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que alguns personagens foram ótimos administradores, tanto no que diz respeito à vida secular, né, ao trabalho, quanto também ao aspecto religioso, né? José, por exemplo, o jovem José, ele foi um exemplo disso aí. Ele foi colocado como administrador na casa de Potifar, que era um alto oficial, né, lá do Egito, chefe dos servos. José era chefe dos servos de Potifar, trabalhava lá na agricultura, e também era escriba das ofertas, conforme sugerem documentos egípcios relacionados com escravos administradores. Então, ele controlava essa parte aí mais financeira mesmo. Então, mesmo diante de tamanha responsabilidade, José ficou conhecido como um dos personagens mais humildes das escrituras hebraicas. Portanto, ele encarna bem esse conceito de administração, né? Alguém que cuida de algo, alguém que é responsável por algo e, ao mesmo tempo, é humilde, faz isso com humildade. A pergunta que o estudo faz e quanto a nós? Qual deve ser a nossa postura diante daquilo que Deus proporciona para a nossa existência? Deus nos considera como seus despenseiros ou administradores, né? Como está lá em 1 Pedro 4,10. E entre as várias dádivas que nós recebemos de Deus, das mãos dele, nós vamos aqui nesse estudo destacar 3 delas. A primeira delas é a questão do
tempo, a maravilhosa dádiva do tempo. Não é verdade que o tempo é algo precioso e que muitas vezes parece que escapa pelos dedos, né? Como gerenciar esse dom de Deus? Então, todos dispõem de 24 horas, é uma coisa óbvia, né? Mas, por algum motivo, parece que alguns conseguem produzir muito mais do que outros. Por exemplo, aqui o famoso escritor francês Victor Hugo, ele acordava muito cedo e escrevia durante 5 horas, sem parar. Ele não passava uma madrugada em claro, dormia as horas necessárias e, ainda assim, a produção literária dele foi imensa. Victor Hugo ainda encontrava tempo para passear no belo e charmoso Jardim de Luxemburgo, em Paris. Quando se administra o tempo com precisão e disciplina, a capacidade de produção é superada constantemente. Eu vou aqui de novo minimizar a apresentação, só para vocês verem aqui um livro, né, um dos muitos livros, né, de Victor Hugo, é esse aqui, o livro Os Miseráveis. Tem 1.509 páginas essa edição aqui. Então, imagine o camarada, né, que já era muito ocupado, tinha suas tarefas e tudo mais, e, no entanto, ele conseguia produzir obras desse calibre aqui, né? Ele também é autor do Nome da Rosa e outros livros mais. Por quê? Porque ele organizava o tempo, né? Como a gente viu aí na história dele. Ele acordava cedo, produzia e depois fazia outras coisas mais ali, né? É um exemplo aí para nós, claro, de produtividade, né? De como administrar o tempo. E o que falar então dele, né? De Jesus, o mestre, cuja agenda com certeza era lotadíssima, né? Ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele tinha um ministério em várias frentes, assim, digamos, né? E dava atenção para auditórios grandes, para pessoas individualmente. Jesus, ele acordava cedo e trabalhava o dia todo. Com certeza, ele pode ser tido como exemplo de tremenda produtividade, né? O nosso Deus encarnado, né? Jesus Cristo. Bem, o que dizer dele, então? O ministério dele durou apenas 3 anos e meio e se concentrou em um espaço geográfico extremamente pequeno, né? Limitado ali. Independentemente de se concordar ou não com os ensinos dele, é inegável que esse judeu do primeiro século causou impacto sem igual na história. Até hoje, né, a história é marcada e dividida, né, pelo nascimento de Cristo, e, enfim, ele realmente deixou a sua marca, ainda que as pessoas não creiam que ele seja Deus, mas como pessoa histórica, ele também foi tremendamente influente. E o êxito dele deve ser atribuído também a um plano devidamente traçado, né? Estratégias, a planejamento. Dr. Siegfried Schwantz, um importante educador adventista, um escritor adventista bastante conhecido aí, especialmente das gerações um pouco mais para trás, ele escreveu no livro Colunas do Caráter, página 85, o seguinte: é assombroso o que alguns têm realizado nas pausas de um dia atarefado. A diferença entre o êxito e o fracasso na vida está, muitas vezes, no uso que fazemos dos minutos que outros desperdiçam e esbanjam. Sabe, eu tenho um hábito, né? Eu sempre tive esse hábito de carregar, por exemplo, em minha bolsa, mala, mochila, livros. E muitas vezes, quando estou assim na fila de um banco ou aguardando alguma coisa, estou ali no momento que eu ficaria ocioso, eu puxo aquele livro ali, pego o livro e começo a ler. E é impressionante o quanto você consegue ler num ano nesses chamados retalhos de tempo. Então, claro, é importante momentos de lazer, momentos de descontração, mas também são importantes esses momentos de aproveitar o tempo, né, para um crescimento pessoal, para o desenvolvimento, enfim. O tempo é precioso, nós temos que saber usá-lo com sabedoria e temos que pedir que Deus nos ajude a gerenciar bem essa dádiva que é o tempo. Numa era impregnada de tecnologia, é lamentável ver pessoas que gastam horas quase incalculáveis em atividades banais na internet ou na televisão. E todos estamos sujeitos a isso nesse tempo que estamos vivendo, né? Então, que Deus nos ajude a realmente ter sabedoria para gerenciar isso aí. Deus espera que nossa vida seja carregada de significado em atividades que ecoem por décadas, deixando uma contribuição que afete positivamente as pessoas ao nosso redor. Então, tem pessoas que parece que só ficam preocupadas com aqui e agora, né? Outros já olham lá na frente. Por exemplo, Victor Hugo, as obras dele são lidas até hoje. Então, são legados, né? São atividades
que realmente ecoam por décadas, que têm um longo alcance. É bom a gente pensar nisso também. Eu sei que quando se é muito novo, quando se é adolescente e jovem, talvez as pessoas nem sempre pensam nisso, né? Pensem nisso, mas eu creio que é importante. Eu gosto desse grupo aqui, porque vocês são todas pessoas que pensam nos estudos, numa carreira, né? E isso é projetar para o futuro, sem dúvida nenhuma. As fantásticas habilidades humanas. Agora, além do corpo, além do tempo, nós temos o templo, né? O que é o templo? O templo do Espírito Santo, é o corpo humano. Então, são aquelas dimensões da vida que são as mais importantes. Falamos do tempo, agora vamos falar um pouquinho sobre o templo, o corpo humano. Todos os seres humanos, mesmo aqueles com limitações físicas ou mentais, são dotados de alguma habilidade. Alguns com várias, como Isaac Newton, por exemplo, e Leonardo da Vinci, enquanto outros conseguem desenvolver, no máximo, ao máximo, um único dom que parecem ter, mas pelo menos aquele ali eles desenvolvem, né? Não importa a quantidade de dons, talentos que você tenha, mas sim o uso que você faz deles. Ainda falando sobre a maravilha, né, que é o corpo humano, a gente já estudou aqui nessa série, nessa sequência também, desse estudo, a respeito da saúde, né, das dicas do fabricante, os 8 remédios naturais. Então, acho que não precisamos voltar a esse ponto aí, mas lembre-se de que é importante o cuidado com a saúde, né? Bem, essa é uma profunda realidade na igreja, comparada várias vezes por Paulo com o corpo de Cristo. Aí tem os textos na tela. Assim como o corpo tem vários membros com funções diferentes entre si, aqueles que fazem parte da comunidade cristã também são capacitados por Deus para desempenhar funções, tanto na vida particular quanto na obra de Cristo, na igreja. Então, na igreja também tem braço, perna, cabeça. Cabeça é Cristo, né? Braço, perna, dedo, costas, enfim. Cada um tem uma função específica, diferente, mas não menos importante do que a do outro, né? Em Efésios 4:12, encontramos 2 motivos pelos quais Deus concedeu talentos ou dons aos seus filhos. O primeiro é o aperfeiçoamento. No grego, a palavra é katartismos. Olha que interessante, essa palavra aí só aparece no Novo Testamento, mas na literatura grega antiga, esse termo aí, katartismos, era usado constantemente na medicina para se referir ao conserto de um osso quebrado. Ou seja, nós, o corpo de Cristo, estamos sendo consertados para alcançar o ideal proposto por Deus. Bonito esse significado, né? Quando analisamos aí a semântica da palavra aperfeiçoamento, né? Veja, nós todos somos defeituosos, estamos quebrados por causa do pecado, mas na igreja, no corpo de Cristo, estamos sendo aperfeiçoados para ser úteis na causa de Deus e em favor do semelhante também. Então, já o segundo motivo é a edificação, que transmite a ideia de construção de um edifício. Os dons foram dados para o desenvolvimento dos santos, dos crentes. Deus não deseja que alguém ou uma igreja não se desenvolva. Uma igreja em que todos estão simbolicamente apáticos pela dor de um osso quebrado. Ele quer consertá-la, desenvolvê-la, e por isso ele concedeu dons à igreja. Os dons são dados para servir. Esse é um conceito importante, né? Não são dados para que nós nos envaideçamos, para que nós sejamos, unicamente nós sejamos beneficiados. Os dons espirituais são dados para abençoar a comunidade, abençoar as pessoas. E Deus quer usar os seus dons para isso. Agora, o terceiro ponto é o tesouro, né? Falamos de 3 T's aqui. Tempo, templo, falamos também de talentos, né? Dons e tesouros. Na verdade, a gente brinca dizendo que são os 4 T's da mordomia cristã. 4 T's da administração cristã. Repetindo, tempo, templo, corpo, talentos e tesouro. São os nossos valores monetários, né? O nosso dinheiro mesmo. Quando o assunto envolve dinheiro, a gente tem que também admitir que fica no ar uma certa desconfiança, infelizmente, por causa e por culpa de algumas pessoas que adotam uma teologia não bíblica chamada de teologia da prosperidade. Infelizmente, especialmente no Brasil, há muitos pregadores, há muitas igrejas que acabam enveredando por esse caminho, né? E dando um mau testemunho no que diz respeito à questão do dinheiro, né? Banalizam o dízimo, só falam em lucro financeiro, enfim, é uma pena. Falam desse assunto como se fosse uma barganha com Deus. Olha, você dá, você devolve e Deus vai te dar mais dinheiro, vai te dar mais uma casa e carro. Olha, a Bíblia não promete isso, nós vamos ver agora aqui, né? Embora o dízimo seja um assunto bíblico, sim. Ofertas sejam um assunto bíblico, né? Infelizmente, distorcidos, deturpados, né? Por uma péssima teologia
que alguns aí advogam, né? Não devemos cometer o mesmo erro que outros cometem, generalizando todas as denominações cristãs como se fossem iguais a essas que usam e abusam da teologia da prosperidade. Existem várias igrejas sérias que não foram contaminadas por esse erro hermenêutico, isto é, de interpretação, que pode muito bem ser comparado a uma doença degenerativa que aos poucos vai tornando o corpo inválido, destrói as igrejas que seguem esse tipo de ideia, né? Avancemos aqui. A Bíblia promete prosperidade material? O que vocês acham? Para aqueles que são fiéis dizimistas? A Bíblia promete dinheiro, casas e carros? Olha, quanto eu saiba, os discípulos eram pobres, né? E muitos cristãos, especialmente lá no começo da história do cristianismo, acabaram realmente doando tudo que tinham. Nicodemos, por exemplo, né? E terminou ali não passando necessidade, porque a Bíblia promete que a pessoa que segue a Deus não vai lhe faltar o pão, né? Mas ele acabou se desfazendo de todas as suas riquezas. Então, não há uma promessa de bênção material necessariamente, né? Mas ela promete bênção sem medida. Malaquias 3:10 é um texto muito usado pelos pregadores dessa teologia da prosperidade, mas eles esquecem que o texto diz bênçãos sem medida. A ideia de bênção no hebraico beraká não tem que ver somente com finanças. Paz, filhos, saúde, uma família estruturada e a própria presença de Deus são considerados bênçãos, beraká, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Valores monetários, né, dinheiro, não são o único tipo de bênção que Deus promete em sua palavra, embora alguns enfatizem demais isso aí. No entanto, nossa fidelidade ao Senhor não deve ser motivada por interesses, mas sim pela gratidão pelo que Ele tem feito por nós. É uma gratidão, é algo que você faz por amor, realmente, né? E por reconhecimento de que a obra de Deus é algo importante aqui neste mundo. O livro preferido desses pregadores da prosperidade é o do profeta Malaquias, escrito lá por volta de 420 a.C. É que no capítulo 10 ele fala bastante sobre isso, né? A questão do dízimo. Fala sobre isso, né? Só que esses pregadores esquecem que Deus faz a denúncia de um estilo de vida que o povo de Judá estava mantendo. E esse estilo de vida ruim não tinha que ver simplesmente com a não devolução do dízimo, das ofertas. Estavam envolvidos também a falta de respeito na adoração a Deus. Então, o que falta faz você ler o livro todo, né? Conhecer toda a mensagem. Malaquias 1:6 até 2:9 fala dessa falta de respeito na adoração. Um culto bagunçado, né? Fala também sobre casamentos com pagãos, é o 2:11. E infidelidade conjugal, 2:14 a 16, né? Adultério, infidelidade, fala bastante sobre isso ali também. E fala sobre a desconsideração dos mandamentos divinos, incluindo, claro, o sábado. Mas a gente nunca vê esses pregadores da prosperidade usando esses textos que falam da desobediência à lei de Deus. Eles só usam um pedacinho, né, do livro que fala sobre dízimo. Então, na lista de negligências que o povo de Deus estava cometendo no passado, estava, sim, a falta de fidelidade aos dízimos, mas também a falta de fidelidade ao sábado, aos mandamentos, a fidelidade conjugal e por aí vai, né? Deveriam ser enfatizadas também essas questões aqui, ok? Ao convidar seu povo a ser fiel nesse último aspecto, Deus faz um pedido estranho e raro na Bíblia. Olha que interessante. Deus fala assim, olha, tragam os dízimos à casa do tesouro, até a igreja, né, naquele tempo, e façam prova de mim. Deus se coloca à prova. Isso é uma coisa muito interessante aqui na Bíblia, porque geralmente a gente vê Deus provando, né, seus filhos. E aqui ele se coloca à prova. Homens como Acás, Gideão, Moisés e Elias são alguns que colocaram Deus à prova. No caso de Elias, Deus enviou fogo do céu em resposta à oração. Lembra da história? 1 Reis 18. Todos esses personagens estavam em situações especiais, assim como Malaquias. Numa era marcada pelo ceticismo e o descompromisso com a verdade, Deus convida seus filhos a renovar a confiança nele por meio da fidelidade. Tem que ter fé. Eu digo que é parecido com o sábado. Só guarda o sábado quem tem fé de que mesmo que perca o emprego, mesmo que perca uma promoção, mesmo que não tenha um salário talvez tão alto quanto aquele que trabalha mais do que ele, em todos os dias, por exemplo, essa pessoa vai ser grandemente abençoada. Então é preciso ter fé. E o dízimo também. Fé de que com 90% do que nós recebemos, nós teremos muito mais bem-sucedidos e abençoados do que aqueles que usam 100% e muitas vezes não sabem administrar o que têm.
e não ter a bênção de Deus também nesse caso. Então, é um teste de fé. Quando você mexe no tempo e no bolso, ali a gente vê realmente quem confia de fato no Criador do universo, no dono de toda a riqueza do planeta. Não estaríamos vivendo em um momento semelhante àquele? Eu creio que sim, um momento de demonstrar nossa fé no Senhor. Agora, há um grande perigo em colocar Deus à prova quando o nosso coração não está com a motivação correta. Por exemplo, colocar Deus à prova para ver se eu ganho mais dinheiro para ficar rico. Né? Não é a motivação correta. Então, note que o salmista ele diz o seguinte, ó, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Então, ali o povo colocou Deus à prova, só que era um povo que estava com o coração duro, né? Infiel. Se nós quisermos colocar Deus à prova, sejamos fiéis, tenhamos a motivação correta para fazer isso, né? Barganhar com Deus é um jogo extremamente perigoso. É impróprio, né? Chega a ser quase cruel fazer isso com um Deus que é tão bondoso e que nos abençoa de tantas maneiras, né? Olha que interessante também a expressão que aparece lá no texto, né? Um último detalhe a respeito de Malaquias 3:10 é que Deus promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. A mesma expressão janelas ou comportas do céu é usada lá em Gênesis 7, lembram? Para descrever o início do dilúvio. Abriram-se as comportas do céu. Então, em Gênesis, elas se abriram para destruir o mundo, destruir aquilo que os seres humanos haviam destruído, né? O pecado tinha se alastrado. Então, as janelas se abrem para destruir o que era mal. Em Malaquias, por outro lado, elas se abrem na promessa de abençoar aqueles que se aproximam do soberano do universo de maneira completa. Veja que bonita essa inversão de significado, né? O último comentário aqui, um dilúvio de bênçãos está prometido para você. Deus é o melhor dos sócios. Aproxime-se dele e você será inundado de bênçãos. Eu tenho aprovado ao longo da minha vida esse sócio. Se não fosse ele, com certeza eu teria muito menos recursos, bênçãos, do que tenho tido. Então, para a gente pensar aqui na discussão que vai seguir aqui logo depois dessa apresentação, faça uma estimativa de quanto tempo você gasta durante a semana no trabalho, nos estudos, dormindo, no transporte, no lazer e nas refeições. Lembrando que uma semana tem 168 horas. Como seu tempo pode ser mais bem organizado? Pensa um pouquinho nisso. E o outro ponto tem a ver com habilidades, dons, talentos, né? Mateus 25, 14 a 31. Ali encontramos um texto que nos faz pensar sobre isso, uma parábola. Cite pelo menos 3 lições relacionadas às nossas habilidades que podem ser aprendidas a partir dessa história. E Deus está preocupado com valores monetários? Explique a sua resposta à luz de Lucas 21, 1 a 4. Não importava a quantidade, mas sim o que fazia com aquilo que tinha. É isso que Deus espera realmente de nós, no que diz respeito aos nossos dons, nossos talentos, né? E também nosso dinheiro. Não importa a quantidade, mas sim a fidelidade com que usamos esses recursos. Muito bem, vamos agora voltar aqui para as nossas telas e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero começar contando um pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu entendi esse assunto dos dízimos e ofertas quando era ainda tinha começado minha faculdade de jornalismo lá em Florianópolis, né? Eu era bolsista, ganhava um saláriozinho por mês, acho que menos que isso ainda, e tinha que controlar aquilo ali para dar conta das minhas despesas, né? Para poder pagar aluguel, comida, ter dinheiro para comprar alguns livros e apostilas, enfim, transporte, né? Minha mãe ajudava um pouquinho lá com o que ela podia, mas essa bolsa aí que eu ganhava era fundamental para mim. Quando eu entendi que eu precisava ser fiel a Deus, nos dízimos e ofertas, eu pensei, poxa, eu já ganhei um pouquinho, né? E agora, como é que eu faço? Mas Deus está dizendo que é assim na palavra dele, então eu vou separar. Ganhava meu saláriozinho lá, separava a 10ª parte, separava uma quantidade que eram as ofertas e devolvia isso aí na igreja. Veja que o verbo é devolver. Oferta é doar, porque a oferta é do que pertence a você. Agora, o dízimo, a 10ª parte do que você tem, não pertence a você, porque a Bíblia diz que pertence a Deus. Por isso que quem não devolve de maneira consciente faz isso, está roubando a Deus, né? Embora saiba que tem que fazer e não faz, é como se fosse um roubo porque pertence a Deus.
Então, eu devolvia a 10ª parte ali e fazia com felicidade, porque com alegria, porque eu sabia que estava fazendo o que Deus mandava na palavra dele. E olha, gente, nunca me faltaram recursos. Havia alguns meses que parecia que eu ia passar necessidade, porque o dinheiro estava acabando e eu não via como conseguir mais. E de repente aparecia lá um bico, né? Sabe bico, né? Um trabalho extra que vinha por fora. Aparecia lá um trabalho para eu fazer um desenho, um cartaz, um folder para algum curso ali. E sempre o dinheiro vinha. Às vezes na hora mais complicada. Teve um mês, inclusive, que teve uma casa aberta, que é promoção de livros, né, da Casa Publicadora Brasileira, lá em Joinville. Fizemos uma excursão de Florianópolis a Joinville e eu me empolguei tanto que eu gastei todo o meu salário com livros. E eu pensei, agora eu vou morrer de fome, né, porque gastei tudo com livros. E ali foi o comecinho da minha biblioteca adventista, né? Comprei livros de Ellen White, outros livros também. Fiquei muito feliz. E orei a Deus, Senhor, olha, eu me empolguei, eu sei, né, mas é uma coisa importante aqui e tal. Naquele mês também, eu lembro que vários trabalhos vieram e eu acabei também sendo abençoado por Deus, não me faltou nada. Sabe, eu fiquei até mal acostumado, porque em toda a minha vida eu sempre pensei assim, Deus não vai deixar faltar nada do que eu preciso, nada do que é essencial. E Deus nunca, nunca falhou para comigo. Eu posso deixar esse testemunho aqui para vocês, de que, claro, não fiquei rico, não quero ser rico, não me importo com isso, mas o necessário para poder viver, manter minha família e continuar minha missão, ele sempre proveu. E eu louvo a Deus por isso. Então, desafie, né? Claro, com a motivação correta, com amor no coração, mas faça provas de Deus você também nessa questão, você vai perceber como realmente as bênçãos elas acontecem. Vamos lá, gente. O que vocês acharam desse estudo? O que vocês podem falar para contribuir? Perguntas, testemunhos também, se quiserem dar. Fiquem à vontade, agora o tempo é de vocês. Posso falar primeiro? Vai, Léo. Eu, no começo do ano passado, começo não, por aí no começo, nos primeiros meses ali que eu comecei a ir para o curso, né? Eu ficava em torno de 40 minutos, 45 minutos para ir e outros 45 para voltar. E era um tempo chato, né? Eu ficava lá no metrô e era subterrâneo, então não pega internet. Então ficava 45 minutos, eu podia dormir e tal, mas eu não dormia por medo de passar da estação. Então aí eu comecei a levar livros para ler. E foi quando eu comecei essa maratona de livros da Ellen White. E lendo 1 hora e 20 por dia, eu consegui ler 7 livros. Eu nunca tinha lido. Antes eu não tinha esse costume de ler. Hoje eu já todo dia eu tô lendo, depois que eu comecei a fazer isso. E, nossa, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, assim. Porque era um tempo que eu achava que não ia produzir nada, um tempo chato, um tempo que eu não podia fazer nada, e eu transformei talvez na melhor coisa que me aconteceu no ano. E agora, e assim, livro você vai lendo e você vai comprando, às vezes você vai ler o livro daqui 6 anos. Mas aqui eu tenho um monte de livro que ainda não li. E eu tô todo ali no projeto para ler. E às vezes a gente é inconstante, né? Tem dias que 24 horas é pouco, outros 24 horas é demais. Demora muito para passar. Mas no contexto que a gente vive hoje, né? Uma sociedade assim extremamente corrida, estressada, cheia de ansiedade, eu coloquei eu tenho tentado fazer isso durante a minha vida, assim, estudante, enfim. Quanto mais coisas eu tiver para fazer no dia, mais tempo eu passo fazendo coisas que são para Deus. E tem dado certo. Tem dado certo. Muitas vezes eu começo o dia assim, nossa, o tanto de coisa que eu tenho que fazer. Beleza, hoje eu vou fazer diferente. Vou ler a lição de manhã, vou ver um vídeo, vou estudar, vou ler um capítulo de algum livro. E tem dado certo, graças a Deus. Tá rendendo o dia, né? Em relação à oferta e dízimos, eu lembrei de uma história, que é mais um testemunho de um ex-general do exército que se converteu ao adventismo e ele foi fazer uma missão no Haiti, aquela situação toda que tinha acontecido ali, né?
E ali também ficou uma região violenta, né? Não só pela catástrofe, mas lá já era uma região violenta, né? Fome, arma, droga, enfim. E aí lá tinha uma igreja, e eu nem sei se era igreja adventista, não lembro. Mas era uma igreja assim bem humilde, as pessoas passavam fome, sabe? Pessoa bem humilde mesmo. E aí esses soldados, o general, iam nessas igrejas para fazer a segurança de lá, né, daquela região. E ele falava que ele se emocionava muito porque as pessoas não tinham nada, nada. Às vezes a pessoa tinha 3 bananas para comer em um dia e a oferta, o dízimo da pessoa era aquilo que ela ia comer, ela doava. Mas ele falou que uma história assim que mais emocionou ele nessa situação, nesse contexto, foi de um menininho que ele disse que tinha uns 8, 9 anos, que estava naquela situação também de fome, não tinha nada para doar, nada. E passava, tinha um barrilzinho lá no púlpito, onde as pessoas deixavam as ofertas. E uma vez o menininho levantou de onde ele estava e ele se colocou no baú. Ele entrou. Aí o pessoal não entendeu o que aconteceu. Aí ele falou: ó, eu não tenho nada para oferecer a Deus, eu só tenho a mim mesmo, eu não tenho um centavo, não tenho comida, então eu vou oferecer a mim. E aí ele entrou no barril. E aí o general contou que depois de um tempo esse garotinho morreu, faleceu, mas que nesse contexto, essa história mudou a vida desse general e ele foi transformado, né? Ele se batizou, hoje ele é membro da Igreja Adventista e dá os testemunhos dele para o Brasil afora. Olha, que testemunhos bonitos, hein? Tanto o seu aí de mudança na administração do tempo, né, de leitura. Eu lembro também que quando eu estava na faculdade eu cheguei a aprender até a ler em pé no ônibus, porque eu ficava às vezes 2 horas no ônibus na rodovia lá parado com as filas na BR-101 e eu assim, eu não vou ficar aqui desperdiçando esse tempo todo, né? E eu aprendi a ler em pé, né? Então Deus ele dá as oportunidades, a gente tem que aproveitar, né? Que bom que não tinha internet lá debaixo do metrô, né? Do túnel. Aí você fez a coisa melhor aí. E bonito também esse teu testemunho com respeito aí a dízimos, ofertas, né? Porque realmente o que Deus quer de nós, na verdade, se a gente pensar bem, não é só 10%. Ele quer tudo, né? Tudo o que nós somos e temos. Não é porque 90% das suas rendas são suas que você também vai gastar com qualquer coisa, né? Deus ele sempre espera que nós façamos as coisas com sabedoria. E a Bíblia fala assim, para que gastar dinheiro com o que não é pão? Pão não é só o pão físico, no alimento, né? Mas também o pão espiritual, o pão intelectual, né? Alimento para a mente, alimento para o coração. Tem pessoas que comem mal para poder comprar, de repente, um carro do ano, né? Tem pessoas que economizam com o que é essencial, talvez com educação, outras coisas, para gastar com coisas mais supérfluas, né? Então, que Deus nos dê sabedoria. Ensina-nos a contar ou remir, não remir, contar, né? Administrar o tempo. É uma oração que temos que fazer também, né? Administrar bem o nosso tempo. Quem mais gostaria de dar um testemunho, de contar alguma coisa, de contribuir com esse tema que é importante? Às vezes as pessoas evitam de tocar nesse assunto porque, como eu disse, né, há muita confusão por aí, muita má compreensão do tema, mas ele é um tema importante, é um tema bíblico, né? E merece ser estudado também. Eu acho que o Schiller já abriu ali o seu áudio. Vamos lá. Tudo bom, pessoal? Com relação a colocar Jesus como nosso maior sócio em todos os negócios, é porque ele nunca entra para perder. Então, tudo que ele faz é sempre muito bem feito e abençoado. Então, quando nós convidamos ele para entrar em nossa vida, ele faz justamente o contrário. Ele nos toma para si, nos colocando no caminho certo. Então, quando ele pede tudo, tem um motivo, um propósito. Por exemplo, nós temos um projeto social no setor comercial sul já tem uns 8 meses. E no começo é muito difícil, assim, tal, mas eu já perdi a conta de quantas pessoas saíram da rua e foram para clínicas de reabilitação, inclusive já foram para a nossa igreja, depois de a gente continuar trabalhando sem cessar. Então, quando Deus ele pede nosso tempo, nosso recurso, os nossos dons, nossas riquezas, na verdade, ele nos deu muito mais do que nós podíamos imaginar.
Ele nos deu a vida eterna, ele nos deu o maior preço que o céu poderia ter. Ele foi lá e pagou no nosso lugar. Então, ele de fato é digno de pedir tudo, porque a casa que você tem não é sua, o emprego que você tem não é seu, o tempo que você tem não é seu, os filhos, o casamento, o carro que você tem não é seu, é tudo dele. E ele jamais do que provou que é tudo dele para ele. Por quê? Porque ele faz por merecer, digamos assim, né? Ele tem moral para ele, porque ele de uma certa forma nos resgatou. E quando Deus ele fala que vai abrir as portas do céu e tudo mais, de uma certa forma isso é verdade. Não tem como você fugir, né? Deus, na verdade, o que ele nos pede? Ele nos dá os nossos recursos para que nós administremos as coisas para ele. Então, é muito difícil entrar no negócio e sair perdendo quando você coloca em primeiro lugar Deus, né? Eu lembro que quando eu estava estudando, começando ainda a me batizar, 2 temas em especial eu ainda não tinha estudo aprofundado. Um era o sábado e o outro era a questão de dízimos e oferta. Eu confesso que mesmo depois de ter me batizado, ainda passei um bom tempo estudando até não ter mais questionamento, porque eu ouvia tudo e como o Michelson ele comentou no começo da prece, né, nós temos foi difamado essa história ao longo, em especial no Brasil. Mas até que eu cheguei numa parte do livro da Ellen White comentando assim, se cada um levasse seus bens, né, os seus recursos à casa do tesouro, a igreja não ia precisar ficar fazendo rifa para arrumar recursos, para ganhar recursos, ficar fazendo certas coisas que não agradam a Deus, de repente, para arrumar recursos para boa obra. Então, quando você deposita lá um pouquinho do seu tempo, um pouquinho do seu recurso, que no final das contas Deus te deu, você está avançando com a causa. Então, é muito importante você saber que tem uma igreja que Deus sempre abençoou ao longo da história e sempre cuidou. Ela vai mudando de nome, enfim, até, mas nós já estudamos aqui em outros capítulos, como é que ela é agora. E isso serve para que a manutenção do evangelho chegue a outras regiões, inclusive, que ainda não têm igreja, não têm liberdade, ainda tem muitos países que são muito fechados, né? Índia, Coreia do Norte, China. Então, de uma certa forma, você está financiando a obra de Deus para que Deus possa retornar o mais breve possível, né? Então, quando você pensa dessa forma, você vai poder falar, nossa, eu estou contribuindo com Deus do universo. Ele não precisa de mim. De fato, é irrelevante a minha presença, a minha atitude ou não. Mas quando você pode participar, não tem um prazer maior. Então, quando nós temos Jesus como nosso sócio, não tem como falhar. Ele vai te abençoar, por quê? Porque ele quer que você continue fazendo a obra dele, né? A obra dele, ele convida você assim para fazer, ó, venha aqui mais cedo, venha mais tarde, não importa, a hora que você está trabalhando na videira lá, né? Mas ele vai te chamar para você fazer. Espero que você faça com bom gosto, porque o prazer que você recebe depois é sensacional. Você ter filhos perto de você, você ter pessoas que gostam de você, pessoas te apoiando, e você levar essa luz, de repente, para os outros através dos dízimos, das ofertas, você consegue perceber coisas que, se você não estivesse participando da obra, você não imaginaria. Legal, isso que o Chile falou sobre ajudar, saber que meus poucos recursos aqui, junto com outros, vão ajudar a obra em outros lugares do mundo. Isso acontece porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja mundial, né? Não é uma igreja congregacionalista. Porque o que acontece quando as igrejas são congregacionais? Quando cada uma é um núcleo, né, independente. Pode haver até a tentação, de repente, daquele pastor, daquele líder, daquela congregação, aumentar os números para que ele possa ganhar mais e ter um salário maior. Ao passo que na Igreja Adventista, o pastor que cuida de uma igreja, 2, 3, igrejas pequenas ou grandes, e um pastor que tem ali uma atribuição maior, eles vão ter um salário praticamente igual, né? Porque há uma ideia de igreja mundial. E parte dos recursos que nós devolvemos e doamos também aqui, ele vai subindo em instâncias administrativas. Nós temos associações, uniões, divisões. As divisões são mais, assim, pegam mais países, as uniões pegam mais estados, né? Então, divisão até chegar à Associação Geral da Igreja Adventista, que é nos Estados Unidos, a sede mundial,
esses recursos, um pouquinho de cada um vai chegando lá. E quando chega lá, esse recurso ele é distribuído para todo mundo, né? Em missões, em colégios, a igrejas, a manutenção de pastores, porque há lugares que não tem como se sustentarem sozinhos, né? As missões, por exemplo. E aí, os lugares que têm mais recursos mantêm aquelas missões. Então, é uma estrutura muito bem pensada, assim, divina mesmo, e isso é muito bonito de saber que aquilo que a gente contribui, aquele pouquinho que a gente possa dar, ele vai, no montante, ser uma bênção, né, para quem está precisando, talvez do outro lado do oceano, né? As ofertas especiais da Escola Sabatina, né? Vocês veem ali na capa da lição, na contracapa sempre ali os projetos para onde vai o recurso, né? Onde vão os recursos da Igreja Mundial. Então é muito legal ver isso aí, que às vezes é uma escolinha lá que é construída, né? Uma sede da ADRA, de assistência social, enfim, são projetos muito bonitos e que contam com a nossa colaboração. E eu acho isso muito bonito. A gente, eu pelo menos tenho visto muito isso ultimamente, essa questão da teologia da prosperidade, né? Principalmente no meio de concurseiros, vestibulandos, empresários, gente que não tem tanta certeza do que virá, se prendendo muito a essas teologias de recompensa, né? Recompensa material, recompensa materialista, né? A gente tem uma Bíblia onde tivemos Salomão e, ao mesmo tempo, João Batista. Então, acho que as pessoas, às vezes, prendem muito na questão de bênçãos, na questão monetária, a questão materialista mesmo. Quando, na verdade, a gente está falando de um livro que está tentando tirar pessoas dessa mentalidade do mundo e levar para o céu, né? Não estou dizendo que ser um cristão, seguir a Jesus, necessariamente você vai se tornar uma pessoa que não tem onde cair morto. Não é isso. A Bíblia promete realmente que a gente tem o necessário para viver, né? E eu penso, esse é um pensamento meu, né? Partindo dessa ideia de que a gente tem a gente vai ter o suficiente para viver, quando Deus nos dá mais do que isso, eu penso que esse mais, essa sobra, esse adicional, é para fazer com que levar mais pessoas para perto de Jesus, entende? Então eu penso que uma pessoa que tem bastante dinheiro, uma pessoa que tem uma pessoa bastante abençoada, ele pode sim investir um pouco desse dinheiro que ele tem a mais para levar mais pessoas que talvez não estão na mesma realidade que ele, né? Então, tem muita gente que, não sei se por ignorância ou mau caratismo mesmo, divulgam esses vídeos, né? Se tornou meio que um mantra, um vídeo de bom dia, sabe? Ai, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Só que sempre preso nessa ideia materialista, não na questão de obedecer, e obedecer, Deus vai te dar o necessário. Então, Léo, na verdade, o que você disse aí não é que pode, deve, né? Quem é abençoado deve abençoar. Nós somos abençoados para abençoar, né? E essa bênção, ela se manifesta de algumas formas. Por exemplo, o sábado, vamos comparar assim, o sábado é como se fosse o dízimo, né? O sábado pertence a Deus e o tempo é dele. Então, eu não faço o que eu quero nesse dia, né? Eu faço aquilo que Deus espera que eu faça nesse dia, está prescrito na palavra. Agora, por exemplo, o momento em que eu dou um estudo bíblico dia de semana, uma segunda noite, uma terça noite, ou num domingo, né? Eu estou ofertando do meu tempo. Quando eu faço algo para Deus em outros dias que não sejam o sábado, eu estou ofertando do meu tempo. E de modo semelhante, o dízimo, né? As ofertas também têm esse significado aí, né? Deus abençoa para que eu possa abençoar. Então, o dízimo já é esperado porque é a devolução daquilo que não me pertence. Agora, a oferta é algo voluntário, é algo que eu dou para a causa de Deus, para beneficiar pessoas. E também as bênçãos que eu recebo de Deus servem para que eu possa abençoar pessoas também. A gente deve encarar mais ou menos assim, o carro que eu tenho, ele não é meu, necessariamente, é um dom que Deus me deu para servir, né? Outros recursos que eu tenho, Deus me deu para servir. Então, eu coloco tudo isso a serviço da igreja, a serviço do semelhante, a serviço daqueles que precisam. Essa é a ideia das bênçãos que Deus dá, que devem ser compartilhadas.
É só uma coisinha, voltando à questão do tempo, também do templo, é que acho que se a gente tem tempo para fazer tanta coisa durante o dia, a gente tem que ter o tempo de Deus. Eu brincava com a minha mãe, porque às vezes eu esquecia de fazer o culto de manhã, ou às vezes realmente não dava tempo de fazer o culto de manhã, e aí a gente chegava em casa, e aí já era bem tarde da noite, porque a gente viajou ou fez alguma coisa diferente. E aí a minha mãe falou, nossa, vai fazer o culto agora, esse horário. Eu falei, mãe, se eu não parei pra fazer de manhã, pelo menos eu tenho pra falar com Deus, eu tenho que ter. Não importa o horário que eu chegue em casa, não importa o que eu esteja fazendo. Porque se eu tive tempo pra conversar, tive tempo pra fazer todas as outras atividades, pelo menos os de Deus eu tenho que ter. E isso acaba refletindo muito na nossa comunhão com Ele. Porque às vezes a gente fica nessa, mas tem que devolver o dízimo, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ter tempo pra tudo. Mas isso também reflete muito na tua comunhão com Deus. O quanto você está próximo dele. Porque, dependendo da situação, você acha isso irrelevante. O dízimo já não se torna tão importante, a oferta também não. Porque você não entende o porquê daquilo, a necessidade daquilo. Então, eu vejo que isso vai refletindo muito em como está a sua situação com ele. E aos poucos, você não vai fazendo isso como uma obrigação ou como uma coisa que tem que ser autoritária ou mandada. Não, isso acaba te tornando como um amigo. Você ter que falar com um amigo, você separar aquilo que alguém te deu, porque você está devolvendo aquilo para ele, porque não é seu, é dele. Então eu vejo isso muito como a tua comunhão com Deus. Enfim. Ô, pastor, Oi. isso que a Mafia falou é muito real, assim, é um exercício, né? Exercício de fé. Um exemplo, comigo acontece muito. Eu estudo a lição antes de dormir, né? Só que muitas vezes eu chego ou fico fazendo alguma coisa lá para baixo, conversando, comendo, aí eu vou deitar coisa de meia-noite, 11h30 da noite. E aí dá um sono, uma preguiça de ler a lição, mas quanto mais preguiça, mais cansaço eu tenho, aí eu tenho a certeza que eu vou, sabe? Porque, de certa forma, é uma dificuldade. Eu penso até que Satanás fica tentando você, sabe? Dá mais preguiça, potencializa aquelas coisas que você já está sentindo para não ir lá. Mas o fato de você ir, mesmo estando numa dificuldade uma situação completamente desconfortável, te faz ficar mais preparado para outras situações, né? E é isso mesmo que a minha Fê falou, aumenta a comunhão, porque no dia seguinte você acorda, nossa, ontem eu estava morto de sono, meia-noite eu fui ler a lição mesmo assim, hoje que eu não tenho nada para fazer, por que eu não posso parar, subir lá no meu quarto e orar um pouquinho, entendeu? Então é muito bom, realmente, é real isso que a minha Fê falou. Acho que às vezes a gente fica muito nessa questão de fazer o culto, tipo, vou fazer o culto ou quando eu acordo ou quando eu vou dormir. Durante o dia eu não posso fazer o culto, entendeu? Tem que ser realmente ou na hora que eu acordo ou na hora que eu vou dormir. E às vezes a gente acaba postergando algumas coisas que a gente tem que entender que Deus está ali pra gente a qualquer momento, entende? Se a gente tiver um minutinho que seja, Ele vai estar ouvindo a gente, mas que isso seja realmente de coração. E isso que o Léo tava falando sobre a preguiça de ler e tudo mais, às vezes eu sinto muito isso quando eu vou fazer meu ano bíblico e chega principalmente naquelas partes das leis e tudo mais. E aí e algumas coisas bem repetitivas, sabe? Aí você fala assim, mas eu já li isso uma vez, vou ter que ler isso de novo, mas é meu ano bíblico. Aí você fica, mas nem um assunto tão legal assim, eu já li isso uma vez. E às vezes a gente acaba nem querendo fazer, sabe? Mas é aí que você entende que se tá ali é por algum motivo e você tem que entender aquilo, seja para você aprender algo mais sobre contexto social ou coisa, ou até mesmo alguma aplicabilidade para sua vida. Gente, esse é o bom combate da fé, sabe? É a gente, mesmo cansados, mesmo com dificuldade, é a gente reservar um tempo para Deus, para a palavra dele, porque não há crescimento espiritual sem ler a Bíblia e sem oração, né? E é bem isso aí que você falou, Mafê. Não precisa orar só de manhã ou só à noite, né? Você pode orar também lavando a louça, pode orar no ônibus, em pensamento. Esse é o conceito de orar sem cessar. É fazer da vida uma oração, uma conexão constante com Deus. Sentir a presença dele o tempo todo e conversar como se faz com um amigo, né? Ellen White conceitua assim a verdadeira oração, né? É abrir o coração a Deus como se faz com um amigo. Então, a gente tem que desenvolver realmente esse senso, né, da presença de Deus constante.
Mas não nos esqueçamos, organizar o tempo de tal forma que a gente tenha, sim, um momento especial para devoção, para oração, para leitura da Bíblia, ainda que seja meia hora por dia, mas isso é essencial para sobrevivermos a esse mundo secular que tenta nos abafar, tenta nos afastar de Deus, né? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Nós temos aí já mais de uma hora de conversa, de estudo. Creio que a gente conseguiu explorar bem aí o nosso assunto. E aí, semana que vem, ou quando nós pudermos fazer a próxima reunião, nós então encerraremos o curso, o Estudo Bíblico Resgate da Verdade, com a lição número 26, Compromisso com a Verdade. Obrigado a vocês que participaram aqui nesse estudo. O Renan também chegou depois. Um abração, Renan, para você. E que Deus lhes dê um restante de semana muito abençoada, muito feliz. Vamos orar a Deus para que Ele nos ajude a administrar o nosso tempo, nossos recursos, nosso templo, nosso corpo, para que tudo isso seja sempre revertido para o bem da causa de Deus e para o bem do semelhante, né? Vamos terminar com uma oração. Vou pedir que o Mateus, hoje ficou mais quietinho ali, vou pedir que o Mateus então faça a oração de encerramento, pedindo a Deus sabedoria para que nós todos aqui possamos administrar melhor os recursos com que Ele nos abençoou. Primeiramente, boa noite aí. Cheguei um pouco atrasado, me desculpem. Vamos orar então. Foi um ótimo tema, pastor. Foi Amém. ótimo. Querido Pai, oramos a Ti agora, Senhor, depois de estudar um assunto que nos é trazido pela Tua palavra, Senhor. E pedimos que o Senhor, além de nos dar sabedoria para compreender cada dia mais profundamente esses temas, que o Senhor também nos dê o poder para colocar em prática o que a Tua palavra exige de nós, o que o Senhor exige de nós, Senhor. Muitas vezes é difícil, muitas vezes nós somos tentados porque estamos cansados, ou com fome, ou passando necessidade, e acabamos deixando um pouco de lado aquelas necessidades que são mais importantes, Senhor, que são as espirituais. Mas que o Senhor nos ajude a ter uma visão diferente do que as pessoas desse mundo têm. Que o Senhor nos ajude a olhar primeiro para as necessidades eternas, Senhor, para as coisas eternas, para Tua causa, Senhor, para Tua obra, para a salvação de almas, para nossa devoção a Ti, Senhor, que nós devemos a Ti, porque o Senhor nos comprou primeiramente pela criação e depois pela redenção, Senhor. Somos Teus e queremos entregar a Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Peço que o Teu Santo Espírito habite no coração de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Mateus. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima reunião.